Veja, teve a Revolução Russa, e aí depois da Revolução passou 100 anos, aí o pessoal já voltou atrás. Mas qual é o problema? Que quando é como a morte de uma pessoa, né? A maioria das pessoas, tem gente que morre de acidente, mas a maioria das pessoas não morre de uma hora para outra. As pessoas morrem aos poucos, né? A gente tem a música do Vinícius, a gente já mal nasce, começa a morrer, né? A gente vai morrendo aos poucos, todo dia a gente está morrendo um pouquinho, né? Nos sistemas sociais também é assim. Se a gente olhar, por exemplo, o capitalismo não existiu sempre. Existiram outros sistemas antes do capitalismo, certo? E quando antes o sistema anterior ao capitalismo, que era o feudalismo, durou mais de 1000 anos, né? Foi um regime que durou muito tempo, né? O capitalismo ele não começou assim de uma hora para outra. Não é que o pessoal acordou da noite para o dia, abriu a porta, o nosso mundo agora é capitalista. Não foi assim. Começou, teve uma revolução num país bem pequeno, lá nos Países Baixos, onde hoje é a Holanda, né? Teve uma primeira revolução lá pelo século 13, 14, por aí. Aconteceu uma primeira revolução onde o pessoal foi lá e destituiu o poder da monarquia, dos reis, né? E criaram uma nova forma de governar. Começou aí a burguesia, que eram os vendedores, as pessoas que vendiam as coisas, que comercializavam, começou a ter um poder, né? Aí veja só, isso aqui demorou, o feudalismo, o capitalismo, para ele conseguir triunfar, né? Isso só vai acontecer principalmente na Revolução Francesa em 1789, século XVIII. Não é isso? Se eu estiver errado, as professores de história me corrigem. Então, do século XIII até o XVIII, demorou mais de 500 anos para o capitalismo conseguir se estabelecer como um sistema dominante. Não quer dizer que em 1800 também todo mundo virou capitalista, porque, por exemplo, no Brasil ainda não tinha capitalismo, ou tinha um pré-capitalismo. O Brasil ainda era dominado pela coroa portuguesa, tinha escravidão, né? Era um país agrário, e muitos outros países do mundo, tinha países na África que estavam lá, vivendo aí de forma primitiva, etc. e tal. Então, o capitalismo ele demorou 500, 600 anos para ele se implantar como um regime dominante no mundo. A Revolução Russa, na Rússia em 1917, foi o primeiro sinal de que assim, ferrou, né? Porque o capitalismo, depois de 600 anos depois que o capitalismo tinha começado a triunfar, na primeira, veio uma revolução que derrotou o capitalismo, estabeleceu um outro regime, tirou a propriedade dos capitalistas, colocou o Estado a serviço dos trabalhadores, fez da Rússia, que era um país muito atrasado, muito pobre, que hoje o pessoal fala da Rússia como se a Rússia fosse uma potência. Não, a Rússia era um país, né? Tanto que o país até hoje é um país pobre, né? Mas era um país assim que a gente nem imagina, de tão pobre que era. 70% da classe trabalhadora era analfabeta, né? A maioria dos trabalhadores viviam no campo, era um país muito atrasado, né? 70%, 80% da população era das regiões rurais, então era um país muito pobre. A Revolução transformou esse país, né? Por erros, dificuldades e acertos, mas os capitalistas olharam e falaram: opa, se a gente não tomar cuidado, o que aconteceu na Rússia vai acontecer no mundo todo, vai ser o fim do capitalismo. Nós não podemos deixar isso daí acontecer, né? E tinha outros sinais aí. Em 1918 teve uma revolução na Alemanha, né? Na Rússia a revolução foi vitoriosa, na Alemanha a revolução foi derrotada. Mas, veja só, a Alemanha era um dos países, se não o país capitalista mais desenvolvido do mundo. Imagina que a revolução tivesse, e era vizinha da Rússia, imagina que a revolução tivesse triunfado aqui. Hoje a gente não estaria nem aqui fazendo a gente já estaria discutindo outras coisas, porque o mundo seria um mundo dominado pelo socialismo, né? Teve a revolução na Hungria também nesse período. Bom, o mundo entrou numa era de convulsões. Era um sintoma de que o capitalismo estava ferido de morte, né?
Mas o cara que é ferido de morte não quer dizer que ele vai morrer. Está ferido, né? Está com uma doença terminal. E ele foi ferido pela primeira vez aqui. Ele tinha tomado uns tiros antes, lá em 1848, na Revolução de Paris, né? Depois teve a Comuna e tudo mais, mas ele foi tomando uns tiros. Mas aqui já foi para valer. Os caras foram lá e tomaram o poder, né? A burguesia tentou resistir. 14 países invadiram a Rússia para tentar derrotar a Revolução e foram derrotados pelo Exército Vermelho, liderado pelo Trotsky. Quer dizer, a classe operária mostrou que sabia governar, tinha condições, né? Podia comandar o país, transformar a realidade, porque eles começaram a mudar um monte de coisa, né? Foi o primeiro país no mundo em que a mulher teve plena liberdade, de igualdade de direito com os homens, foi reconhecido o direito ao divórcio, né? Em pouco tempo a educação se transformou num direito público de toda a população. E tudo isso que a gente olha como conquista hoje, né, está diretamente ligado a isso aqui. Porque os trabalhadores do mundo inteiro viram isso aqui e falaram, opa! E a burguesia também falou, vamos começar a ceder alguma coisa, porque senão o pessoal vai fazer a mesma coisa que fez na Rússia. Né? Não é à toa que a influência, né, dos partidos socialistas, que já era grande, vai crescer enormemente. Bom, a burguesia, olhando isso daqui também, vendo a guerra, vendo toda essa situação, falou assim, ela já estava vendo a situação, não foi só aqui ela foi derrotada. Mas ela, olhando essa situação, falou assim, não vai dar para parar a classe operária com democracia. E o pessoal estava tentando aí segurar as pontas com a democracia. Não, vem cá, vota aqui, né? Então, se as mulheres reclamavam muito, que em princípio as mulheres não votavam, mas se as mulheres enchiam muita paciência, falaram, não, vamos dar o direito de voto para as mulheres também, né? Mas aí continua acontecendo que nem no Brasil, mesmo com o direito de voto das mulheres, as mulheres são uma minoria daquelas que conseguem se eleger, né? É a farsa da democracia. Então eles estavam vendo que isso aí, e eles precisavam era necessário um novo regime, alguma coisa para parar a revolução. E a revolução, eles não iam conseguir parar a revolução com conversa, com discurso, né? Eles tinham que criar o capitalismo. Ele foi aprendendo, com a própria experiência das derrotas, do triunfo da revolução. Bom, então como é que eles vão, quer dizer, o fascismo ele se torna uma necessidade, né? Quer dizer, um regime para esmagar a organização dos trabalhadores, passa a ser, para a burguesia, uma necessidade. Uma necessidade social, econômica. Tá certo? Isso aqui é importante porque, veja só, o pessoal tende a analisar as coisas assim, do ponto de vista moral. O pessoal é bom, é mau, o pessoal age por necessidade. Né? Quando o cara vai lá, nós estamos falando da Odebrecht, o pessoal falou da Odebrecht, e vai lá e destrói uma empresa que nem a Odebrecht, é uma empresa capitalista. Eu falo, bom, eu como capitalista, me dá até prazer ver uma outra empresa. Não, o cara não quer saber disso aí. Ele quer ver o lucro dele, o interesse dele quer lucrar mais. Mas eu já domino toda essa parte do mundo, que importância tem se é o Odebrecht? Não, quero dominar, tem crise, eu quero ganhar o mercado da América Latina. Né? Eu quero ganhar as construções. No meio da crise, no meio do golpe, o jornal o Globo tirou um editorial que queria propor o seguinte, que todas as empresas denunciadas na Lava Jato fossem proibidas de construir, de participar de licitações no Brasil. O que significa? Que qualquer grande obra que fosse construída no Brasil ia ter que vir uma empresa estrangeira fazer. Né? Como no Brasil essas empresas, mesmo baleadas, elas são empresas fortes, eles não conseguiram aprovar isso aqui, deu uma crise danada, tá certo? Mas a vontade deles era isso, era aprovar uma lei que qualquer empresa, quer dizer, qualquer obra, né? Porque no Brasil tudo é construído pela Odebrecht, Camargo, Correia, Mendes Júnior, são meia dúzia de empresas, porque aqui também nós temos os monopólios, né? Só que esses monopólios, como o setor da construção civil, isso aqui é uma coisa importante, né? É um setor mais fraco da economia, é um setor muito importante, porque gera muito emprego, né? Para a classe trabalhadora, principalmente, é um setor decisivo da economia. Você vê que quando a gente tem crise, como agora na construção civil, isso aí gera um retrocesso geral na situação do país. Mas do ponto de vista do capitalismo, os setores mais fortes do capitalismo não estão nessa área. Estão nos bancos, né?
Estão naqueles setores que dão mais rendimento, mais ganho. Bancos, petróleo, armamentos, né? Indústria pesada, tecnologia. A indústria da construção civil foi ficando com setores mais fracos. Tem empresas grandes, poderosas, mas comparado às outras, tá certo? Não tem comparação, né? Você vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos, dificilmente um político ligado às empresas da construção civil vai ser eleito presidente da República. É lógico que elas vão apoiar também, mas a luta vai ser, em geral, entre os bancos, a indústria petrolífera, né? Setor de armas, que são os setores mais fortes, mais poderosos. Indústria química, né? Mais lucrativa. Bom, então o fascismo, ele se